Bom, bem-vindos à nossa quarta aula sobre a introdução ao desenho artístico. E antes de começar a nossa aula de hoje, bora comentar com nosso nome e e-mail para que conste como frequência, né? Vocês já sabem. Então, ok. A gente vai falar hoje sobre o desenho automático, risco e silhuetagem. Vamos começar com o desenho automático. Então, o desenho automático, ele é um desenho que você faz para registrar a sua impressão de um determinado local de maneira rápida. Por exemplo, você está numa praça e você quer desenhar a rua que você está vendo na sua frente. E você não tem muito tempo para isso e também vai escurecer logo, alguma coisa assim. Ou você quer fazer só aquele rascunho inicial do que você tem em mente. Você vai recorrer ao desenho automático. Isso é uma coisa assim que a gente já faz naturalmente, né? A gente já vai lá, quando a gente tem alguma ideia, vai lá, coloca no papel aquela ideia e já vai traçando lá mais ou menos o que a gente quer desenhar de maneira aleatória, sem se preocupar com regras, com proporções, com tudo isso daí que a gente aprende, né? Então é sem se preocupar com as regras, a gente vai desenhando de maneira bem, como é que se diz assim, bem espontânea mesmo, bem dinâmica. E basicamente é isso o desenho automático. E o desenho automático também é aquele, como a gente sempre vem falando sobre o esboço. Eu chamo assim, pra mim é basicamente tudo igual. Talvez na definição seja diferente, mas rascunho, esboço, tem vários nomes que a gente usa, que agora só me vem os dois na mente, mas quando eu falo de esboço, de rascunho, é a mesma coisa, tá? Quero me referir à mesma coisa. Então, assim, não é de hoje que os artistas usam esse rascunho, esse esboço inicial do que se quer fazer antes de desenvolver uma pintura, um grafite, alguma arte, até uma escultura. A gente não tem uma ideia e já vai lá e bota a mão na massa, né? Não, a gente vai lá, desenha aquilo que a gente quer fazer e depois, com base naquilo que a gente fez, colocou no papel a nossa ideia, dizer, ah, é isso mesmo que eu quero fazer, beleza. Ou no próprio papel a gente já traça algumas coisas diferentes que a gente quer fazer. Então, é basicamente isso o desenho automático, é esse rascunho inicial que você faz do que você vai fazer, da sua obra, né? Então, independentemente da técnica, você começa pelo rascunho, pelo esboço do que você quer. E é isso que é o desenho automático. Essa é a melhor definição que, que eu posso falar. É esse desenho inicial, esse desenho rápido, sem se preocupar com acabamento. Vou fazendo aqui com vocês. Por exemplo, assim, o desenho automático é você não se preocupar com as normas, com essas normas acadêmicas que a gente aprende, né, de proporção, perspectiva, essas coisas. Então, basicamente, assim, eu vou colocar a imagem do que eu tô vendo agora, por exemplo, que eu vou desenhar. Eu vou desenhar, assim, tipo, de maneira bem aleatória. Vou pegar aqui, desenhar aqui, bem aleatória mesmo, assim, tal. Vou só traçar mais ou menos como eu tô vendo o objeto na minha frente. A gente vai só traçando, mais ou menos fazendo aquela bem gestual mesmo, bem bem livre. A gente vai desenhando aquilo que a gente tá vendo. E inicialmente, para quem vê, parece nada, né? Parece uma coisa bem desordenada, bem nada mesmo, só um mero rabisco. E o desenho automático tem essa intenção. E assim, inicialmente você traça
esses riscos bem desordenados mesmo, só para dar aquela leve impressão do objeto. E depois você vai, por cima desses traços que a gente fez, a gente vai acrescentando mais expressividade. A gente vai dando aquela primeira intenção de sombreamento, de forma, né, pro nosso desenho. Então você vê que eu não tô usando nenhuma regra assim, sabe? Eu tô tentando desenvolver o meu traço. Uma observação sobre esse desenho é justamente esse domínio do traço, essa percepção das coisas que você vê, essa tentar traduzir do mundo real para o desenho. Então é treinar tanto o gesto quanto a nossa visão, essa maneira como a gente percebe o mundo, essa maneira de a gente abstrair do mundo real, da forma real para o desenho. Então, no desenho automático, a gente consegue tanto desenvolver o nosso traço, quanto desenvolver nosso olhar, nossa percepção segundo os objetos reais. Então, por isso que é bem bacana, bem interessante a gente desenhar, porque foi o que eu disse na última aula, acho que eu já disse em todas as aulas. Tudo a gente aprende, a gente aperfeiçoa com a prática. Então, se você praticar, você vai conseguir avançar o seu desenho, melhorar seu traço, melhorar sua percepção sobre as coisas e mais fácil vai ficando. No começo parece difícil, mas vai ficando fácil conforme você vai praticando. Então é por isso que a gente tem que praticar, porque conforme vai passando o tempo, a gente vai achando até mais fácil de fazer. A gente vai estar tão habituado já que vai se tornar uma coisa natural. Então o desenho, ele tem esse desenho automático, ele capta a essência. Você não vai atribuir ele muitos detalhes. Você deve tentar resumir o que você está vendo em poucos traços e poucas combinações tonais, né? Pouco luz e sombra, assim, poucos traçados, como a gente viu, muito degradê, luz e sombra, essas coisas assim. Você deve tentar traduzir o máximo, assim, tipo, aqui é mais escuro, né? Você faz o traçado mais escuro, aqui é mais clarinho. Você vai desenhando mesmo bem aleatório, não tem essa regra, então, sabe? Que é o seu primeiro traço, pela sua ideia, de acordo com o que você tá vendo. Então é uma coisa bem aleatória mesmo. Você vê que eu tô até nem tô traçando tão reto, né? Mas enquanto isso a gente já tenta desenvolver nosso traçado reto, como eu falei, né? Mas também isso daí é só com o tempo mesmo que a gente se habitua, porque a gente tá tão acostumado a riscar assim, né? Dessa maneira bem, como é que se diz, pausada. Mas depois de um tempo a gente se habitua a fazer traços pelo menos mais longos, sem ficar fazendo muito isso aqui, ó. Entendeu? Então, basicamente o desenho automático é isso. Essa rapidez no traço, essa espontaneidade, esse captar a essência dos objetos, traduzir em linhas bem rápido, com rapidez, com espontaneidade, esse traço, esse objeto que você está vendo. Então, traduzir esse objeto real para o desenho, né? Dar essa expressividade, essa espontaneidade da forma. Então, eu acho que sobre o desenho automático a gente conseguiu entender um pouco, né? Espero. E quanto ao risco e a silhuetagem, é como se fosse uma extensão mesmo. Assim, eu já ia pular, né? Eu tava fazendo aqui a canequinha e me distraí falando. Mas, por exemplo, você fez lá o primeiro rabiscão lá, que foi bem sutil, bem abstrato mesmo.
Aí você vai lá e dá uma acentuada nas formas, é isso? Certo. Depois que você acentuou as formas, você pode dar mais, um pouco mais de expressividade. Aumentar o traçado das linhas, aumentar. Você pode acrescentar um pouco de luz e sombra, por exemplo aqui. Vou fazer alguns detalhes da caneca, por exemplo, como se fosse a luz e a sombra. Então, eu vou só acrescentar esses pequenos detalhes. Não vou me preocupar tanto, mas é tipo o acabamento desse rascunho, sabe? Então, é esses 3 passos. Aquele desenho inicial lá, bem fraquinho, só para abstrair a forma. Você pode acentuar depois um pouquinho os traços, fortes e escuros, fazer um pouquinho de luz e sombra, para já dar essa ideia, para já dar a ideia do objeto que você quer representar, e pinta aqui dentro, enfim, tem um cafezinho aqui dentro. Se for uma rua, você já dá aquele sombreado já para dar aquela impressão lá quando o sol bate. Então, mas sem ficar, sem trabalhar muito nesse desenho. Abstrair mesmo a forma de maneira bem simples. Não precisa você ficar, ai, mas eu vou usar a borracha. Nem usa borracha, nem usa. Nessa aula que a gente está falando agora, nem pegue a borracha. Só desenha, só faz traçados. Então, só percebe as linhas, dá volume, dá tudo por meio das linhas, sem se preocupar em se tá borrado, se não tá borrado, só continua, ok? Então tá. Tá, então vamos seguir, né? Agora a gente acabou com o desenho automático. E aí a gente vai falar sobre o risco e a silhuetagem. Bom, o risco ele é como se fosse só a gente classificou desenho automático, risco e silhuetagem, porque como a gente está trabalhando com o livro, né, tem esses tópicos no livro que eu quis abordar eles juntos, porque pelo que a gente percebe eles são extensões um do outro. Por exemplo, o desenho automático que a gente acabou de falar, ele é esse desenho mais solto, livre, sem se preocupar muito com o acabamento. O risco, ele também é esse desenho sem se preocupar muito com as regras, com essas coisas. Ele trabalha só o movimento rápido, espontâneo. Ele dá essa expressividade por meio do traçado que você quer dar. Se é árvore, você pode fazer um monte de risco, né, para representar as folhas. Se é o céu, você pode riscar, ou sei lá o que. Então é esse trabalhar os traços sem se preocupar, na verdade, se você tá, vamos colocar assim, desenhando de maneira certa. Não é bem assim. Então, como a gente estava falando do desenho automático, o risco é como se fosse um aperfeiçoamento desse rascunho que você fez do desenho automático. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu geralmente costumo fazer desenho automático quando, por exemplo, eu tô prestes a dormir e surge aquela ideia na cabeça, aquele boom, e diz, pô, é mesmo, olha, muito bacana, eu tô com essa ideia na cabeça e vou desenhar. Aí eu vou lá e faço aquele risco automático. Acho que quem nunca, né, fez assim, teve uma ideia antes de dormir, assim, você tá lá pegando no sono e de repente vem aquela imagem na sua cabeça, aquela ideia, e você precisa colocar no papel para não esquecer. E é basicamente isso, o desenho automático. Você vai lá, desenha, aí no outro dia, ou na mesma hora, se você tiver tempo, você, eu tô com tempo, eu vou acrescentar um pouco mais de detalhes. Então é isso que a gente abordou aqui, vai abordar aqui no risco, por exemplo. É esse acrescentar mais detalhes. Claro que de forma bem expressiva aos traços. A gente usa rachuras, a gente dá aquela
aquela aperfeiçoamento, mas não tanto, porque a gente não tá trabalhando aqui com desenho perfeitinho, a gente tá trabalhando com traço, risco. Então a gente trabalha de maneira mais livre esses traços, né? Então a única coisa que tem aqui no livro, por exemplo, que a gente está trabalhando, de, é, de um pouco mais avançado do que quando a gente estava falando do desenho automático, é que, por exemplo, como você acrescenta mais detalhes nessa fase, quando você vai representar uma paisagem e, por exemplo, você está numa praça, está olhando uma rua, e nessa rua, os prédios que tem na frente, bem na sua frente, são mais nítidos, tem mais, você consegue perceber maiores detalhes. E os que estão atrás, bem lá no fundo da paisagem, você não consegue perceber tanto a forma, os detalhes do prédio, certo? Então é basicamente isso. Quando você vai riscar, rascunhar lá, você vai dar mais expressividade no seu desenho. Você, os desenhos que estão na frente, eles são mais intensos do que os desenhos que estão atrás. Então, os elementos do primeiro plano, que são os elementos que estão na frente da paisagem que você está desenhando, por exemplo, eles aparecem mais destacados do que os planos que estão atrás. Então, os traços que ficam na frente, que são os objetos que você vê mais de perto, eles vão ser mais intensos e marcados do que os objetos que estão distantes, ok? Então, nesse risco que a gente está falando agora, a gente vai incluir mais informações no caderno de esboço. Vamos supor que eu fiz lá meu desenho automático, bem bacana, bem rápido. Ok, no outro dia eu tenho mais tempo para trabalhar com ele. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais informações lá no meu caderno de esboço. Por exemplo, fiz aqui a xicrinha, beleza. Aí eu vou e acrescento mais detalhes. Ai, mas aqui tinha um cabinho aqui do chazinho que tava aqui dentro. Aí eu vou lá, acrescento aqui, acrescento um detalhezinho no fio, acrescento mais uma luz e sombra. É tipo isso, você acrescentar mais detalhes. Você está desenhando uma paisagem, a gente usa essa regrinha e tenta treinar a visão. Por exemplo, você está olhando para uma paisagem, o que está na frente você consegue perceber mais nitidamente. Então você vai colocar isso no papel com traços mais marcantes, mais intensos, para representar que está bem nítido. E os que estão atrás você coloca tons mais suaves, mais clarinhos, e conforme vai se afastando, você pode ir abstraindo cada vez mais a forma. Então, é isso. Acho que dá pra gente pegar um pouco aí, né, sobre o risco. Até porque o risco, como eu tava falando agora, ele é uma extensão do desenho automático. Ele é um aperfeiçoamento do desenho automático. O desenho automático você vai lá, risca rapidola lá, rapidinho lá, tal. E no risco você vai lá, acrescenta mais detalhes lá, dá mais, coloca mais informações, acrescenta lá e tal. Então é isso, ok? Então, mas os dois, eles usam essa maneira intuitiva de desenhar. Essa forma de você usar a sua intuição tanto para perceber a forma quanto a luz, a sombra, esse gesto. Então, tá. Então a gente vai falar agora sobre a silhuetagem. A silhuetagem trabalha os riscos da mesma forma que esses dois anteriores que a gente vem falando. E a silhuetagem é você perceber o volume não, o contorno do objeto, o perfil do objeto, traçar, né, essas curvas por meio das linhas, esse contorno, desenho. Vou deixar também alguns aí na tela para vocês verem.
E aqui fala bem pouco sobre a sulhetagem, mas o que dá pra gente aprender e o que eu consigo passar para vocês sobre a sulhetagem. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui de uma técnica chamado de desenho de contorno às cegas. Bom, quando eu falo contorno, vocês já sabem o que é contorno, né? Então a gente já não pode nem precisa explicar tanto o que é contorno. Aqui no livro ele coloca aqui o desenho de uma maçã, vou colocar na tela para vocês. E você vê que é praticamente ele usa somente um traçado. Como assim só um traçado? Ele não levanta o lápis. A sulhetagem é tipo isso, você desenhar sem você levantar o lápis do papel. Vamos colocar esse exemplo que eu já ia começar a falar, chamado de desenho de contorno às cegas, porque o desenho de contorno às cegas trata-se de uma técnica que consiste em não olhar para o papel enquanto se desenha. Não é fechar o olho, né? Não é fechar o olho para desenhar. É tipo assim, você tá olhando para uma estante de livros, ou você tá olhando para uma luminária, um abajur. Você se concentra olhando para o abajur e olhando para o abajur você vai lá e começa a traçar sem olhar o papel. Você vai lá e desenha abajur por meio de uma linha só. Quando a gente, quando a gente não tá, quando a gente não tá olhando pro papel, a gente não tem a mania de desenhar assim, por exemplo, vou pegar o abajur de novo, né? Vou pegar aqui o abajurzinho. Tá vendo? Como eu paro aqui e continuo, por exemplo, eu interrompo o traçado, ó. Se você estiver desenhando, por exemplo, as cegas, né, que é dessa maneira que eu descrevi para vocês, que é olhando para o objeto não de olho fechado, você vai ter muito menos aquele sentimento de tirar, aquele sentimento não, né, aquela vontade, aquela intuição de tirar o papel do chão, do papel, porque aí vocês vão se perder. Pô, onde que eu parei? Você vai estar olhando para o objeto e você fez a linha aqui, e aí, de onde continua? Você não está olhando, você pode pegar de qualquer ponto, né? E vai ficar um desenho muito errado nas linhas. Então, esse desenhar de silhuetagem, por exemplo, você pega uma pessoa para desenhar o contorno dela, para fazer aquele. Só quando a gente fala em contorno, pra mim já vem aquelas. Pra mim já vem algumas imagens na cabeça, mas pra quem tá iniciando talvez fique meio perdida. Pô, mas o que é se desenhar por meio de contorno? É justamente você perceber a forma, as linhas somente, não os detalhes, por exemplo. Tem a foto também aí que tem aqui no livro e que eu já coloquei, né? Dá pra vocês perceberem esse desenhar por meio de silhuetagem, que é você desenhar com sem tentar desenhar sem levantar o lápis do papel durante o desenho para obter esse esse traçado, né? Essas linhas que contornam o objeto. Por exemplo, você vê que aí no livro que eu mostrei na imagem, você vê que o cara faz lá, o cara não, né? O artista lá que desenhou, que ilustrou o livro, ele faz lá a maçã, aí ele dá começa a acrescentar os detalhes da maçã, né? Aí por meio de um traço só ele já faz aqui meio que já uma luz e sombra aqui, já acentua aqui o cabinho da maçã, né? Beleza. Já acentua aqui a forma da maçã. Minha maçã tá torta, mas tá ok. E aqui ele já pega e faz o que aqui? O que é essa daqui? Isso daqui é a sombra do objeto, certo? Ele não fez muito assim, ele não pintou tanto como eu tô fazendo, mas eu já escureci um pouco mais aqui. Então, essa desenhar, perceber a forma do objeto, perceber o objeto e tentar fazer esse contorno aqui.
fazer somente a silhueta do objeto. Acho que por isso que chama de silhuetagem, né? Você vai perceber somente esse contorno do objeto, né? Essa forma do objeto e não se preocupar com outras coisas. Você não vai usar esfuminho. Você não... Nossa, não tava nem aparecendo na tela, me desculpe. Desculpa, não tava aparecendo na tela, mas ficou a imagem aí da maçã, né? Vacilei, mas tudo bem. Eu tentei fazer igual como tá aparecendo a maçã aí na imagem. Vocês podem ver aí, eu tentei fazer só a partir de um traço. E é só as três coisas que eu falei agora, essas três técnicas, é basicamente uma extensão de cada uma. Ele tem algumas características, por exemplo, desenho automático, você não acrescenta tantos detalhes, tenta resumir o objeto que você está desenhando. O risco, você já vai acrescentar alguns traços, alguns valores tonais, né? Como a gente explicou lá do que está na frente, a gente desenha mais forte, mais intenso, o que está atrás, mais disforme, abstrato e mais clarinho. Então, a silhuetagem é se perceber a forma, tentar por meio de um traçado só, você fazer todo o contorno do motivo do objeto que você está traçando. Então é basicamente isso. Eu espero que eu tenha sido clara. Eu espero que vocês tenham entendido. E desculpa por essa última imagem vocês não terem visto direito, apareceu só a metade. Eu não estava olhando para a câmera, desculpa que como a gente começa a fazer, aí começa a ficar empolgado. E a gente nem olha para a câmera, a gente só vai fazendo mesmo. Então, eu espero que tenham gostado dessa aula. Eu espero que vocês estejam aprendendo até aqui. Eu também estou aprendendo, porque quando a gente ensina, a gente tem que saber 2 vezes mais. Quando a gente acha que sabe, tenta dar aula para ver se você sabe mesmo, que você vai ter que estudar mais uma vez. É isso que eu estou fazendo. E obrigada por quem está acompanhando até aqui. Eu espero que tenham entendido. E se não qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, como eu já falei no último vídeo, por meio do meu Instagram. Ou deixar nos comentários. Então é isso, ok? Deu para entender? Deu para pegar sobre desenho automático, risco e silhuetagem? Eu espero que sim. E obrigado por acompanhar até aqui. E até a próxima!